vou fazer um pequeno preâmbulo dizendo que não é só com respeito aos estudantes que é necessária uma nova política. Eu diria que todos os três elementos constitutivos da comunidade acadêmica da UFRJ estão, no passado recente, sofrendo uma forte transformação. O perfil do seu corpo docente, o perfil do seu corpo técnico-administrativo e o perfil do seu corpo discente. Todos os três elementos passam por uma profunda transformação. Ou seja, a composição do corpo discente realmente sofre uma transformação acelerada com a expansão, com os novos campi, com os novos cursos, com a entrada de uma geração muito mais, vamos dizer, habituada com a organização da cultura digital, ou seja, não é apenas uma dimensão de inclusão de setores, mas desfavorecidos dentro da estrutura hierárquica da sociedade brasileira, e sim uma transformação que envolve, inclusive, a vinda de novos estudantes com um nível de renda alto de outros lugares, outros setores do país, outras origens, ou seja, a composição toda a face desse estudantado está mudando. Como também estão mudando a transição demográfica, porque a sociedade brasileira está impondo uma transformação aguda também dentro do corpo docente, dentro do corpo técnico, e também as incertezas com relação ao futuro, com as reformas estruturais que se coloca com respeito a aposentadorias e pensões. Então, é um quadro em movimento aquele que nós temos. Quis colocar isso para dizer que a nova política não é algo que se impõe unicamente com respeito aos estudantes, mas se impõe com respeito aos estudantes também. E para entender que a expansão, porque passou a UFRJ, tem uma dimensão quantitativa e uma dimensão qualitativa. Eu diria que um dos aspectos mais importantes a serem confrontados no que diz respeito aos estudantes especificamente é a questão da evasão. Ou seja, a evasão talvez possa ser aquilo que precisa ser melhor compreendido em suas causas e aquilo que precisa ser melhor evitado profilaticamente, através de medidas que permitam que essa permanência desses estudantes dentro da universidade seja a mais frutífera possível. Para isso, é necessário superar as precariedades que inviabilizam a permanência, e para isso é preciso despertar em meio aos estudantes um empenho por permanecer, como um empenho por permanecer num lugar que lhes é valioso, como um empenho por permanecer num lugar que traz reais contribuições para que as suas vidas possam ser conduzidas de modo melhor aos seus olhos após a saída desse lugar, em razão da passagem por esse lugar. Nesse sentido, eu diria que a nova política estudantil não pode ser apenas focada na assistência estudantil. Ela deve ser focada no acolhimento dos estudantes. A assistência é um aspecto, uma dimensão do acolhimento. E, em alguns casos, pode até nem ser
a mais importante. O acolhimento envolve não apenas a obtenção de uma bolsa, para poder viabilizar com isso a cobertura de certos dispêndios. O acolhimento pode, além disso, estar tendo um estrangulamento muito mais significativo num outro tipo de aspecto, em aspectos imateriais, em aspectos identitários, em aspectos de outra natureza. Eu diria que, respondendo à pergunta específica, a proposta principal com respeito à assistência estudantil é expandi-la no sentido do acolhimento. E com relação ao acolhimento, 2 elementos me parecem ser os mais importantes a serem considerados aqui. O acolhimento necessita ter uma dimensão de orientação vocacional. E o acolhimento necessita ter uma dimensão de assistência psicológica.